A paz do Senhor Jesus, povo lindo de Deus. Eu sou o pastor Márcio. Estou aqui hoje para trazer uma ministração abençoada do céu, pão quentinho do céu, com o tema Mergulhando nas Águas do Espírito Santo. Mas antes, eu gostaria de convidá-los a iniciar com uma oração. Amém? Paizinho querido, em nome de Jesus, nos colocamos diante da sua presença neste momento. Pai, obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo privilégio de poder falar do Senhor, pelo privilégio de poder ser canal de bênção para a vida dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, nesta ministração, use minha vida de acordo com a tua vontade. Rasga todos os céus de bronze e desce com poder, com revelação. E ao falar, Senhor, as minhas palavras, as palavras que saem da minha boca, possa vir manifestar, Senhor, a tua presença. E que produza, Senhor, no coração daquele que ouvir, fruto do Espírito Santo, para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, blinda a mente de cada um para que possa, Senhor, estar desligado de tudo aquilo que seja interferência espiritual. A pessoa possa ouvir, Senhor, a ministração. Em nome de Jesus. Que toda comichão de ouvido seja repreendido e haja a manifestação do teu Espírito na vida de cada um, para que possa ouvir, Senhor, e entender aquilo que o Senhor tem para falar. Ensina-nos nesta ministração, Pai, aquilo que é a tua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler no capítulo do livro de João, capítulo número 6, versículo 35 do livro de João, e diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Então Jesus estava aqui declarando abertamente que Ele é o pão da vida, que Ele é fonte de água inesgotável. E nós sabemos que nós cristãos temos vivenciado essa situação, entendido e mergulhado cada vez mais nessas águas do Espírito Santo. E hoje, o Senhor, através da minha vida, quer trazer para mim e para você uma condição para que nós possamos mergulhar mais profundo nas águas do Espírito Santo. E hoje eu quero fazer uma analogia nessa ministração como atletas, principalmente atletas de natação, atletas olímpicos, especificamente na natação, onde eu quero explorar a importância do treinamento para que esse atleta chegue a um valor, chegue em uma situação, ele precisa de um treinamento. Assim como também mergulhar nas águas do Espírito Santo, esse atleta espiritual que sou eu e sou você, e você, nós precisamos de um treinamento espiritual. E hoje, através da minha vida, nesta ministração, o Senhor vai dar essa oportunidade de poder dividir contigo, dividir com o irmão, com a irmã, essa experiência. Os atletas olímpicos, eles passam anos treinando para aperfeiçoar suas habilidades. O treinamento é necessário para que eles possam adquirir o desempenho máximo na atividade que eles vão demonstrar. Da mesma forma, nós como cristãos, nós precisamos também treinar espiritualmente para mergulhar, para crescer em fé e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Um relacionamento mais íntimo, mergulhando assim nas águas do Espírito Santo. Esse treinamento ele envolve disciplina, ele envolve consistência e envolve dedicação. Porque assim como um atleta não vai fazer um mergulho hoje, já vai ter 100% de aprovação, 100% do seu máximo, né? Naquela situação, ele não, assim é o cristão. Se não tiver um treinamento, nós não mergulhamos da forma em que o Espírito Santo de Deus quer nos levar para que sejamos mergulhados.
Glória a Deus. Então, hoje, eu quero desenvolver com você uma linha de entendimento onde, para que possamos mergulhar nas águas do Espírito Santo, nós precisamos, então, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida de comunhão e o jejum. A comunhão é uma comunhão com Deus, com os princípios de Deus, e até mesmo com outros crentes, que são formas de fortalecer a nossa comunhão. Fortalecer o nosso espírito, fortalecer a nossa comunhão, é junto, formando equipe, estando em equipe, estando em unidade com o corpo de Cristo, é que nos tornamos atletas espiritualmente, e que possamos, então, cada vez mais ter essa possibilidade de conseguir aprofundar, mergulhar em águas profundas. Porque, meu irmão, aquele que consegue, entende e consegue mergulhar nessas águas profundas, ele encontra, assim como um atleta, quando mergulha em águas profundas, quando alguém encontra no fundo do mar coisas que não é visto a olho nu, assim é o cristão. Quando ele mergulha nas águas do Espírito Santo, ele verá coisas, ele vivenciará coisas que quem está no submerso, quem está no raso, não tem essa visibilidade, não tem essa experiência. Quem mergulha em águas profundas, vê os corais, vê coisas que nós aqui para fora não vemos. Assim é o homem e a mulher. Quando mergulha em águas profundas, ele vai viver em Deus, nas águas do Espírito Santo, coisas inimagináveis, coisas que aquele que fica no raso não consegue ver. Isso não é fácil, isso exige disciplina, isso exige, como eu disse, muita disciplina e vontade. Quando nós dedicamos essas práticas, estamos nos preparando para enfrentar as provações e desafios que virão. O treinamento espiritual, ele nos ajuda a desenvolver resiliência, paciência e uma fé inabalável. Uma fé onde faz nos alcançarmos essas águas profundas, essas águas onde é só a água te envolvendo e o Espírito Santo te levando. Deus nos chama para esse treinamento contínuo, onde aprendemos a depender somente dele, em todas, qualquer circunstância. Assim como um atleta que treina para ganhar um troféu, treina para ganhar uma medalha de ouro, somos chamados a buscar a coroa incorruptível que Deus nos oferece. Este prêmio eterno é muito mais valioso do que uma coroa de medalha, do que uma medalha de ouro terrena, porque tudo que terreno ela perece, mas a coroa ela é eterna. Ela representa a vida eterna com o nosso Pai Celestial. Olha o que Paulo escreveu na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Pois o treinamento físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para todas as coisas, mantendo a promessa tanto para a vida presente quanto para a vida futura. Quando nós mergulhamos, então, nas águas profundas do Espírito Santo, nós vivenciamos nessa vida, nessa brevidade, águas profundas, vivenciamos algo diferente, vivenciamos nessa brevidade uma vida diferente dos demais que estão em águas rasas, além de assegurar, manter, caminhar para uma vida futura, tanto na vida presente como na vida futura. A competição, das competições de natação, existem equipes de revezamento. São um excelente exemplo, como cristão, a colaboração da unidade pode levar ao sucesso. Existe uma equipe que se envolve para que possa aquele atleta ser treinado para alcançar o objetivo. Assim, nós como cristãos precisamos dessa unidade, dessa equipe. E essa equipe, ela encontra dentro da igreja, na unidade com a igreja. Amém? Cada membro da equipe ela tem um papel crucial a desempenhar. E o desempenho coletivo depende da contribuição individual. Olha que incrível.
No reino espiritual de Deus ele não é diferente. Ele nos chama para ser parte de uma equipe, parte de uma comunidade de fé. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? E cada membro tem um papel único e vital, aonde cada um corre para o seu prêmio, mas a equipe nos conduz, nos ajuda a ser levado a uma condição. Então, quando trabalhamos juntos para fortalecer uns aos outros, compartilhar o amor de Cristo, a fé, testemunhos, palavras, obras que Deus tem feito, oração, uma unidade, a importância da comunidade é que estejamos então unidos para que possamos compartilhar aí o amor de Cristo e cumprir a grande comissão individual de cada um. O papel da igreja, da comunidade, ela é unir, fazer com que sejamos unidos, que Cristo formou a igreja para isso, criou a igreja para isso, veio fundar a igreja para isso, e a importância da comunidade cristã não pode ser subestimada. Eu não posso ser simplesmente um atleta sem precisar de uma equipe, sem precisar de uma unidade. Eu não sou um atleta, não consigo ser um atleta sem uma equipe. Assim como uma natação, como eu estou citando, precisa ser de uma equipe, um treinador, de palavra de ânimo, de alguém que disciplina, alguém que ajuda. Assim é os tempos, as situações espirituais. Em tempos de dificuldade, quando o cristão está unido, ele encontra apoio e encorajamento um no outro, na equipe, na unidade. Em tempos de alegria, compartilhamos nossas bênçãos. Por exemplo, estamos unidos a um corpo, o corpo de Cristo, a comunidade, a unidade de Cristo, a igreja. Nós então compartilhamos as tristezas, pedimos orações, pedimos que nos ajudem, nos fortaleça, buscamos aconselhamentos pastorais, aconselhamos uns aos outros. Assim, tratamos o papel da igreja. E quando estamos em alegria, em tempo de alegria, compartilhamos as grandes bênçãos que o Senhor tem feito. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É o que está escrito em Salmos, né? Então, quando estamos unidos em Cristo, somos mais fortes, somos mais capazes, somos mais eficazes de enfrentar todos os desafios espirituais. Lembrando que assim como a andorinha não faz verão sozinha, o cristão, na individualidade, ele não tem plena, nem sempre ele consegue pleno êxito nas suas batalhas espirituais, porque precisamos estar em equipe, precisamos estar em unidade. Deus nos deu dons, talentos específicos para servir não a nós, para servir uns aos outros. Um tem o dom da alegria, outro tem o dom da paciência, outro tem o dom de aconselhar, outro tem o dom do ensino, outro tem o dom da profecia, outro tem o dom de línguas, outro tem o dom de interpretar. Isso edifica, isso unido forma o corpo da igreja, forma o corpo de Cristo, que é a igreja. Então, assim como uma equipe precisa de revezamento, devemos aprender a confiar e apoiar em nossos irmãos, aprender a confiar e apoiar, os nossos irmãos em Cristo, sabendo que juntos podemos alcançar grandes coisas para o reino de Deus. Porque instalar o reino de Deus é sempre uma luta. A palavra de Deus mesmo diz que o reino de Deus ele é tomado à força. Então não é fácil. Precisamos ser uma equipe. Olha o que diz o pregador em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. 2 pensam melhor do que um, porque eles têm um bom retorno para o seu trabalho. Em outras traduções diz, é melhor ser 2 do que um, né? A jornada de um atleta, ela culmina na linha de chegada. Combina no fim, onde eles esperam receber a recompensa. Para os cristãos, a vida é uma corrida de fé. Também culmina na promessa de uma coroa celestial, de uma promessa de uma vida eterna. E é um ajudando ao outro. O apóstolo Paulo escreveu sua vida como um bom combate e uma carreira bem sucedida. Ele esperava então receber de Deus ali, com confiança, ele receberia de Deus a recompensa a qual foi proposta. Então, a coroa celestial
não é apenas para Paulo. A coroa ela é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E essa promessa nos dá esperança, que é no final da nossa caminhada, no final da nossa jornada, em que seremos recompensados dessa corrida, dessa maratona olímpica, espiritualmente falando. Deus nos recompensa não apenas pelo que nós fazemos, mas por nossa fé e fidelidade a Ele. Ao olharmos na meta final, somos incentivados a perseverar, a manter a nossa fé, a ser firme e a viver de maneira que honre a Deus. Porque o maior segredo está no final. O maior segredo não está no início. O maior segredo está no final. Cada pequeno ato de obediência, cada momento de sacrifício são conhecidos e recompensados por Deus. Ainda que o homem não recompense, não reconheça aqui na terra. O importante é ser reconhecido por Deus. A visão da coroa celestial, ela nos motiva a correr a corrida com determinação, com alegria, com determinação, sabendo que um dia nós estaremos na presença do nosso Senhor e recebendo assim a nossa aprovação, recebendo assim a recompensa eterna que nos foi proposta. Então, amados, para terminar, nós precisamos querer muito mergulhar em águas profundas do Espírito Santo. Como eu disse no começo, não é fácil. E para isso nós precisamos gerar em nós disciplina, que gera hábitos. E eu quero dividir em 4 itens, que seria você reservar um tempo para orar, se afastar das distrações e mergulhar na presença de Deus. O Espírito Santo, orando ao Espírito Santo, e peça para Ele que Ele renove, Ele dê visão mais profunda da sua vontade para a sua vida. Para que nós chegarmos lá no final, nós não sabemos nem qual era o propósito dele na nossa vida. Por quê? Nós não mergulhamos nele para saber. E só ele que pode nos dizer. Ele está ali disposto para falar. Só que ele é gentil. Ele é sutil. O Espírito Santo, ele é respeitoso. O Espírito Santo, ele é moderado. Ele não vai entrando, ele não vai chegando e arrebentando as portas. Não, ele é convidado. É disciplina, é aproximação, é um relacionamento. Assim nós vamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Então, primeiro você precisa afastar das distrações e mergulhar numa comunhão com Deus. Segundo, compromete-se a um plano de treinamento espiritual. Defina um horário diário para leitura da Bíblia e oração. Faça isso. Depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida espiritual mudou muito. Encontre um parceiro de oração, ou uma parceira, ou um grupo de estudo bíblico. Faça parte de uma comunidade onde você possa, então, fazer parte daquele grupo, estar junto, estar unido, falando sobre a Bíblia, fazendo planos de treinamento espiritual, de oração. Aproxime-se de quem ora, aproxime-se de quem lê a Bíblia. Faça grupos, esteja próximo, porque isso gera hábito, isso gera disciplina e incentiva no crescimento espiritual. No terceiro item, busque formas de se envolver mais ativamente nas suas comunidades de fé. Participe de grupos, de pequenos grupos, né? Voluntarie-se a um ministério, faça alguma coisa para Jesus. Ou simplesmente procure uma oportunidade para encorajar e apoiar outros. Seja um instrumento para também incentivar outros, aconselhar, apoiar outros membros da sua comunidade de fé ou da sua igreja. No quarto item, reflita sobre as áreas de sua vida onde você pode se esforçar mais para viver de acordo com os princípios de Deus. Faça um compromisso hoje de correr a corrida da fé com determinação, sabendo que uma coroa celestial nos está proposta, ela nos espera. Compartilhe sua esperança com alguém que precisa de encorajamento. Mergulhar nas águas do Espírito Santo é como mergulhar num rio onde não dá mais pé. É onde você precisa perder o controle do seu corpo. Mergulhar nas águas do Espírito Santo
É como você entrar em águas profundas e vai descendo, vai mergulhando, aonde você perca totalmente o controle, aonde somente serás braçadas para você ser conduzido, onde as águas te conduzam, águas para cima, águas para baixo, não dê pé. Aleluia! Ali você estará mergulhado nas águas do Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo ao falar isso. Mergulhar nas águas do Espírito Santo é perder o controle. Mergulhar nas águas do Espírito Santo é estar totalmente vulnerável ao direcionamento, aleluia, do Espírito Santo. A deixar ele te levar, a deixar ele te conduzir, a deixar ele levar você a águas tranquilas, a experiências diferentes, a lugares aonde só ele pode te levar. É perder totalmente o controle sobre a sua vida. Mergulhar em águas profundas do Espírito Santo é deixar que ele te conduza totalmente, dependendo somente dele. Aí você estará mergulhado. Exercite, aprenda a deixar ele te conduzir. Faça como um atleta, exercite dia a dia. Você não vai começar hoje, mas use esses conselhos da palavra de Deus nessa ministração e comece a exercitar. Crie uma disciplina, crie hábitos. Enquanto você tiver controle de como você voltar e de como você parar, de como você se autodirecionar, você não mergulhou. Enquanto você tiver como decidir por si alguma coisa, é sinal que você não está mergulhado nas águas do Espírito Santo. Que você possa ter disciplina e correr cada vez mais para o treinamento, para o aperfeiçoamento, para a disciplina de viver esse novo, de mergulhar nas águas do Espírito Santo. Eu desejo que você ouça essa ministração até o final e que você coloque em prática, que você seja tocado de forma diferente, de forma sobrenatural, seja levado pelo Espírito Santo a águas profundas, água onde você não tenha mais controle. E assim, cumprindo lá onde está escrito em Gálatas 5:25, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Quando estamos mergulhados em águas profundas, não é a nossa vontade que vai prevalecer, não é as nossas dores que vão prevalecer, não é os nossos achismos que vão prevalecer. É a vontade do Espírito Santo que estará regendo a nossa vida. Quando nós perdemos para o Espírito Santo em águas profundas, ele tem total controle em nossa vida. Amém? Desejo muito que você tenha ficado até o final. Que você possa receber agora uma oração. Você possa ter sentido agora esse desejo de mergulhar em águas profundas. Deus tem muito mais do que o que você tem vivido. Deus tem muito mais desse raso. Está só o joelho, está só o pé, está só o joelho, está só o corpo, está só a cintura, está só o pescoço de fora. Não, mergulhe mais. Deus tem mais para você. Seja dependente. Para viver o sobrenatural, você precisa ser dependente. Você precisa mergulhar em águas profundas. E lembre-se, o seu adversário, o lobo, ele não tem habilidade em águas profundas. Quando o Espírito Santo te convida para águas profundas, porque ele sabe que o seu adversário não sabe mergulhar, não tem habilidades para te buscar em águas profundas. Fica com essa mensagem. Que Deus te abençoe. Coloca a mão no seu coração, no seu peito. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, debaixo da autoridade da tua palavra, Senhor, na comunhão com o teu Espírito, eu oro agora por cada um que ficar até aqui, Senhor, nessa ministração. Senhor, que cada um sejam tocados, Senhor, que haja um despertar, que haja um romper, que haja um acordar do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti, Senhor, que a quem ficou até aqui nesta ministração seja tocado de forma sobrenatural, que haja um mover dentro dele, dentro dela neste momento, para que ele possa querer aproximar mais do Senhor. Porque em águas profundas o nosso adversário não nos pega. Em águas profundas o nosso adversário não nos alcança. Em águas profundas o nosso adversário não vai conseguir nos
manipular. Em águas profundas, o nosso adversário não nos alcança. Espírito Santo de Deus, haja, Senhor, um despertar no coração daquele que ouviu essa ministração até aqui. Pai, em nome de Jesus, que haja um mover do teu Espírito, Pai, sobre a vida de cada um que ouviu essa ministração, Senhor. Rasga os céus espirituais, rasga os céus espirituais, e que haja disciplina, Senhor, em buscar, em que a pessoa possa entender, seguir esses 4 passos, Pai, para se aprofundar, não temendo a luta, não temendo, Senhor, a prova. O adversário não quer que nós aperfeiçoamos, nos aprofundemos nas águas profundas, porque em águas profundas ele não nos alcança. Então ele tenta nos manter, Senhor, em águas rasas. Em nome de Jesus, Pai, leva-nos a águas profundas, Pai, em nome de Jesus, aonde nós não tenhamos mais controle, aonde nós não tenhamos mais nenhum controle sobre nós, e que sejamos movidos pelas águas do Teu Espírito, e que possamos viver o sobrenatural, viver aquilo que só o Senhor tem para nós, só o Senhor tem para aqueles que estão em águas profundas, porque é lá em águas profundas que está o Teu propósito, em águas profundas que está, Senhor, o mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, resiliência, busca, disciplina, para que chegue, Senhor, à estatura de buscar, a estatura de um varão, Senhor, treinado para mergulhar em águas profundas do Teu Espírito, e que possamos viver o sobrenatural, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a cada um que ouviu essa ministração até aqui. Que você esteja a vivência do sobrenatural, em nome de Jesus. Deus abençoe.